Programar não é fácil, mas definitivamente qualquer um pode aprender. Está longe de ser impossível. Fica aí que eu vou te mostrar quais são os erros que muitas pessoas cometem ou no início da carreira ou ao longo dela. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Aguiar e você está no Aguiar Dev. Se você não é inscrito no canal, já deixa a sua inscrição. Está ouvindo esse programa em algum podcast? Assina o nosso podcast para receber mais conteúdos como este. Compartilha com seus amigos, segue nas redes sociais e bora pro programa. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui logo no início é que programação não é algo fácil, assim como qualquer outra profissão não é fácil. Não é algo impossível, mas também não é trivial. Eu acho que as pessoas passam essa impressão de que é algo extremamente fácil porque você não precisa necessariamente de um curso para sair fazendo, né? Você pode muito bem ver um tutorialzinho diferente de algumas outras profissões, mas é algo muito mais acessível, vamos dizer assim, né? Você nem precisa ter um computador muito sofisticado, um mega curso. Com um artiguinho na internet você já sai fazendo alguma coisinha. E isso é bom, não me entenda mal, não estou dizendo que isso é ruim. Porém, essa acessibilidade eu acho que é o que torna, né, o que traz para algumas pessoas essa sensação de ser algo extremamente fácil, de você poder fazer algo mais complexo, né, algo mais elaborado, sem necessariamente ter o que você precisa. Eu vou falar um pouquinho mais à frente como isso é possível. E como disse aqui no início, essa lista são erros que a gente comete ou no início da carreira e alguns ao longo da carreira. Essas são algumas coisas que a gente faz parte da profissão, a gente sempre vai ser perseguido por alguns probleminhas e a gente tem que saber como lidar com eles. O que às vezes a gente se esquece é que leva-se tempo para se tornar bom em algo, né? Você pratica muito para ser bom naquilo. E o que talvez, na minha opinião, nos dá essa sensação de que a gente consegue evoluir rápido é que a gente consegue fazer algo avançado, só que com conhecimento básico. E como que isso é possível? Para mim isso é possível porque o nosso produto, o que a gente cria, é algo intangível. Então vamos fazer uma comparação aqui. Imagine que você seja um médico ou que queira testar, experimentar algo novo. O que ele precisa fazer para ver lá, sei lá, uma cirurgia, né? Ou um medicamento? Como que ele consegue testar aquilo de forma rápida? Tudo aquilo leva tempo, é algo orgânico, né? Ou um engenheiro civil, ele quer testar um novo material. Também leva tempo aquilo, ele não vai ter talvez a oportunidade de fazer aquilo, tipo, eu quero testar aquilo num prédio de 100 andares. Como é que eu levanto um prédio de 100 andares só para fazer um teste de um produto que eu quero usar? Esse é justamente o bloqueio, a dificuldade que a gente não tem. Se eu quero fazer algo que ninguém fez, é muito mais acessível. Claro que há exceções. Você vai precisar às vezes de uma máquina mais poderosa, de uma infraestrutura, de alguma coisa externa, mas se comparado com as outras profissões, de longe tecnologia é a área que a gente consegue fazer isso com mais facilidade. Meu conselho aqui é que você aprenda o básico, vá um passo de cada vez. Caminhe com passos de bebê ou baby steps. Isso significa o quê? Pequenos passos, porém com frequência, um pouquinho todo dia, estudando, praticando, com certeza você chega lá. O próximo item dessa lista, como eu citei até no item anterior, é a prática. Não adianta só ler algo, ler um artigo, ler um livro. Você precisa tirar aquilo da teoria e colocar na prática. Quantas vezes não só eu, como muitos amigos leram um artigo, leram um livro e acharam que tinham entendido, mas na hora de praticar ou na hora de explicar para alguém simplesmente travaram. E isso é normal. Quando você lê algo, você pode até entender, tá? A primeira vez que você lê, eu acho bem difícil, mas é possível. Mas se você não praticar, não é a mesma coisa. E às vezes você pode até ter entendido aquilo, porém na hora de praticar você trava do mesmo jeito, porque a prática é outra história, então é de extrema importância que você pratique. Uma forma legal também é você às vezes participar de algum grupo de estudo, ter outras pessoas que estão estudando a mesma coisa que você e você compartilhar o que você aprendeu. Uma forma de fixar aquilo que você aprendeu é partilhando aquela informação, falando, explicando para alguém. Aí você meio que, naquele momento, você realmente percebe se você conseguiu entender ou não, porque provavelmente aquela pessoa vai te fazer uma pergunta, ou às vezes até com pessoas que têm um nível maior que você, que já conhece sobre o assunto, ela vai conseguir validar se você realmente entendeu aquilo que você está explicando. Inclusive, você pode até ter um canal no YouTube, ou um blog, ou até mesmo, sei lá, eu vejo muita gente compartilhando coisas no Instagram. Não precisa ser nada avançado, qualquer um pode compartilhar conhecimento. É um jeitinho legal de você compartilhar aquilo que você conhece
E ao compartilhar, você vai fixando aquilo que você aprendeu. Mas não necessariamente você precisa ter um YouTube, um blog ou enfim, uma rede social aí compartilhando conhecimento. Outro erro que a gente comete ao longo da carreira é a comparação. A gente às vezes costuma ser muito cruel com essa comparação. A comparação não necessariamente é algo ruim para você. É legal você ter uma figura para se inspirar, uma figura para se espelhar. Você fala assim, puxa, queria ser bom como esse cara. Isso é natural, isso é bom. É bom que você tenha referências. Uma coisa que você precisa ter cuidado ao se comparar é que você não pode ser injusto contigo. Você está se espelhando às vezes com uma pessoa que tem 10, 15 anos, 20 anos, ou às vezes uma pessoa que não necessariamente tem tudo isso, mas ela estuda 4 horas por dia durante todos os dias. E você às vezes não tem 10 anos de experiência, não tem 15 anos de experiência, ou não se dedica como ela. E às vezes você não tem aquela disponibilidade também como ela para estudar daquela forma, e tudo bem, você vai no seu tempo. O que você precisa ter em mente é que cada um tem o seu método, né? Cada um leva um tempo, cada um busca alcançar aquele objetivo de uma forma, e você tem que ver a forma que aquela pessoa fez, ou seja a prática para chegar ali, ou o tempo que levou para chegar ali, e o que você está fazendo. Às vezes você apenas se compara, poxa, aquela pessoa é tão boa, eu nunca vou chegar lá. Isso é mentira, você vai chegar lá. Então não seja tão cruel consigo mesmo, toma cuidado com isso, porque tá cheio na internet de pessoas que são muito boas, certamente, e muita gente que às vezes nem é tão boa assim, mas essa pessoa passa a impressão de que é boa, muito boa, e às vezes é você que está tendo essa impressão e não ela que está te passando essa impressão. E por que isso? Porque a pessoa tem um canal no YouTube, porque ela está palestrando, às vezes o conhecimento dela, eu já me peguei muitas vezes fazendo essa comparação, esse conhecimento dela não está tão longe assim do seu não, sabe? E só que não necessariamente isso é ruim, tá? Não me entenda mal. Não estou dizendo que, poxa, aquela pessoa que está palestrando, que tem um canal no YouTube ou sei lá o que, ela nem é tão boa assim. Não é assim que eu quero que você entenda essa mensagem. O que eu quero dizer é que qualquer um pode palestrar, ter um canal no YouTube, compartilhar informação. E isso é bom, entendeu? O que você precisa ter cuidado é com essa régua que muitas vezes a gente cria na nossa cabeça de que, putz, aquela pessoa é um gênio, é o galáctico ali do Real Madrid, quando na verdade ela está 2 passos à tua frente e você poderia estar fazendo o mesmo que ela, sem necessariamente ter tanto conhecimento assim, ou daqui a pouco você já teria o conhecimento suficiente para estar fazendo aquilo. Então cuidado com as comparações, isso muitas vezes aquilo te coloca para baixo e traz aquela síndrome do impostor, aquele sentimento de tipo, de invalidar tudo aquilo que você aprendeu, e você fica pensando, será que eu sou bom como eu penso que eu sou? E muitas vezes sim, você é, só que você está se julgando mal. Outra coisa importante que eu preciso dizer sobre palestrantes e youtubers é que não necessariamente eles são gênios, tá? Muitas vezes sobre aquele conteúdo específico que você está vendo, aquela pessoa não era um especialista naquilo, já poderia ter até uma bagagem, mas ela separou um tempo para estudar sobre aquilo. O que eu quero dizer é que houve um preparo para ela poder conseguir falar sobre aquilo, tá? Não foi simplesmente chegar ali e falar de bate-pronto. Existe um preparo por trás. E às vezes vendo um vídeo ou uma palestra você se esquece disso ou não considera isso e acha, nossa, aquela pessoa realmente é um gênio. Mas não, ela se preparou para aquilo. E é o mesmo que você pode fazer. Você pode pegar um assunto e se preparar para falar aquilo. Quer dizer que você é um gênio, vai poder falar sobre tudo? Não, mas se você parar e estudar novamente, o estudar, olha aí, você vai conseguir falar aquilo. Qualquer um consegue, sabe? Desde que haja dedicação para aquilo. O próximo item dessa lista é: seja crítico, tenha mais de uma opinião, mais de uma referência, aliás, para formar a sua opinião sobre um determinado assunto. Tem muita gente que pega a primeira referência que tem sobre aquele assunto, e isso é algo que a gente normalmente tem no começo da carreira. Acho que depois, com o tempo, você ganha maturidade e aprende a ser mais crítico com aquilo, mas você tem que aprender a não acreditar na primeira coisa que te dizem. Na verdade, isso serve para a tua vida como um todo, né? As fake news estão aí para te mostrar isso. Mas não se apegue à primeira referência que você tem e tome aquilo como verdade. Não importa se aquela pessoa tem 200 anos de experiência, tem mestrado, PhD em Harvard e o raio que o parta, sabe? Não importa. Seja crítico. Aquela pessoa não é dona da verdade. Ela tem coisas que são fatos, sabe? Tem coisas que realmente não há o que discutir, mas tem muita coisa que é questão de opinião, questão de gosto. Eu já vi figuras que eu me inspiro,
Na verdade, eu já presenciei duas figuras conversando em uma palestra, onde um tinha uma opinião e o outro tinha outra. E são pessoas que são referência, mas não necessariamente... E quem está certo, né? Não necessariamente tem um errado ou outro certo. São pontos de vista, são abordagens diferentes. Talvez para um cenário aquilo faça sentido e para o outro não. E tudo bem, sabe? Mas o que você tem que aprender é analisar o contexto dessas opiniões, dessas visões e não simplesmente assumir a primeira como verdade. Como eu disse, tem coisas que às vezes faz sentido em um cenário e às vezes não faz sentido em outro. Simplesmente, e tudo bem. Que fique claro aqui, não estou falando para você ser um cético, não acreditar em nada. O que eu estou dizendo para você é que vá atrás do que foi dito. Veja se aquilo realmente faz sentido para você. A mensagem que eu quero deixar é que você não deve basear a tua opinião em apenas uma referência. Busque referências, busque fontes. Está aí a internet cheia de informação e super acessível para você encontrar outras referências. Eu já ia passar para o próximo item dessa lista e lembrei de dois casos aqui que valem ser citados. O primeiro é de um lugar onde eu trabalhei há uns anos atrás, não vou falar o nome da pessoa, mas essa pessoa, ela entrou como estagiária nessa empresa e tudo que ela aprendeu foi só o que ela viu ali dentro. Ela não buscou estudar muito, não buscou outras referências. E um belo dia eu fui ajudar ela a fazer um trabalho e aí eu reparei que ela estava fazendo algo assim, estava mal feito, vou ser bem claro, estava mal feito. Poderia ser feito muito melhor. E conversando com ela, eu cheguei nessa conclusão, que ela, depois de conhecer um pouquinho da história dela, ela é uma pessoa que não buscou outras referências, aprendeu com apenas uma referência e essa referência era uma referência ruim e assumiu aquilo como verdade. E se eu não tivesse falado aqui, não que eu fosse o dono da verdade, às vezes tinha até uma outra forma de fazer ainda melhor do que a minha, mas assim, se eu não tivesse falado para ela que tinha outra forma de fazer aquilo, ela nunca ia saber. Então não seja tão passivo, busque realmente outras referências, para que você não venha passar vergonha por aí até sem saber. Outro caso interessante que vale citar, essa semana inclusive eu fui pesquisar sobre um tema onde eu vi um vídeo de uma pessoa dando motivos, incentivando a usar a tecnologia X e uma outra pessoa dando motivos para não usar. E sabe o que é pior? É que os dois estavam com motivos muito convincentes e os dois podem estar certos, sabe? Cada um no teu contexto. Ou às vezes um vai estar errado e o outro vai estar certo. E como descobrir isso? Só buscando mais referências, só estudando mais sobre o assunto, tentando se aprofundar, tentando entender. Mais uma vez, isso é prova de que ter apenas uma referência não vai ser o suficiente para você conseguir ter a sua opinião formada. O próximo item dessa lista fala sobre cursos online, algo que ganhou muita força durante esse período de pandemia, todo mundo ficando em casa e tendo que estudar sem poder sair de casa, então o EAD ganhou uma força como nunca antes vista. Porém, muita gente só corre atrás do curso por causa do bendito do certificado. É aquele famoso acumulador de certificados, mas na verdade não aprendeu nada, ou aprendeu de forma muito superficial. Isso é definitivamente um problema. A pessoa que corre atrás lá do certificado só para postar no LinkedIn. Tem alguém que pode até ser contratado por causa desses certificados, mas na prática ela vai vacilar, não vai conseguir entregar o que precisa e vai ser mandada embora. Então é melhor que ela aprenda de uma forma que seja eficiente, aprenda de verdade do que só correr atrás do certificado. É melhor que você tenha 2 certificados e tenha aprendido de verdade aquilo do que ter, sei lá, não importa quantos, 10, 15, 20, 30 e não ter o conhecimento, não ter aprendido aquilo de verdade. Tá bom, Thiago, então você está me dizendo que é para parar de fazer curso online? Não estou dizendo que é para você parar de fazer cursos online. O que eu estou dizendo é que você deve realmente aprender aquilo, fixar de verdade. Se for necessário, veja a aula mais de uma vez e faça anotações. Como eu já disse no item anterior, praticar é de extrema importância. Próximo item da lista é sobre ler livros. Na minha opinião, você não pode chegar a alguns anos de carreira e não ter lido sequer alguns livros sobre tecnologia. É de extrema importância. Eu preciso ler todos os livros? Você não vai conseguir ler todos os livros, então desencana. Não é isso que eu estou falando para você fazer. O que eu estou falando para você fazer é pegar algumas literaturas que são de fato importantes para a tua carreira e ler, ou pelo menos saber que existe. Porque tem gente que às vezes eu já vi se vender como o Master Blaster da profissão e nunca sequer ouviu falar de um determinado livro. Pelo amor de Deus, é o mínimo que se espera. O livro vai substituir o curso online? Não vai, você pode fazer o curso online. Não estou falando para você abandonar. Essa é mais uma opção que você tem, porém, algumas coisas meio que são obrigatórias a você ler. Muitos dos cursos online que a gente tem fala de coisas da moda, coisas mais atuais, enfim. Temos livros assim? Também temos livros assim. Tem alguns que realmente ficam datados e ok, faz parte.
Livros um pouquinho mais especialistas, infelizmente acontece, aquela tecnologia pode morrer, pode evoluir, e aí, enfim, tem que pegar o mais novo. Mas a gente tem muito livro que fala sobre conteúdos que são atemporais. Não importa se você está usando Python, C++, C, Java, não importa se é linguagem nova, velha, tem conceitos que todas elas usam. Tem coisas que embaixo de uma linguagem, todas as linguagens usam alguns conceitos por debaixo dela, compiladores, enfim. Algumas coisas são atemporais e esses livros te disponibilizam. E lê-los te leva a uma profundidade, te faz descer uma camada a mais de conhecimento. Até porque a leitura, ela exige mais de você, é algo menos passivo. Quando você está vendo um vídeo, você está ali recebendo. Não quando você lê, você não está recebendo informação também, mas é um pouquinho menos, né, muito menos passivo, até porque ler um livro realmente não é fácil. Mas o meu conselho é: leia livros, procure saber quais são os livros da área que são, vamos dizer assim, literatura recomendada. Procure colegas, certamente muita gente já deve ter lido alguns livros sobre tecnologia, enfim, e vai ter algumas recomendações para te dar. Se você não sabe como começar, vai na web, tem várias listas de leituras obrigatórias aí que você vai conseguir ter referências. E por último, não menos importante, anotações. Faça anotações, seja sobre o livro que você está lendo. Eu muitas vezes pego um marca-texto, sempre estou com marca-texto, marco alguma coisa que eu acho legal, seja ou no Kindle, né? Também marco ali. E legal que no Kindle você pode fazer a anotação lá dentro mesmo. Outra coisa também é anotar sobre cursos online que você faz. É legal porque às vezes algum termo que você não conhece é citado, você anota ali para buscar referência depois e você ganha um nível de profundidade maior naquele curso que você está fazendo. E desde que você anote e organize essas notas, pouco importa onde você vai anotar, desde que esteja de uma forma que você consiga encontrar depois. Porque também não adianta é como guardar algo e não achar depois. Você não guardou, você perdeu. Então, organize as suas notas. Tem muitos aplicativos para isso. Eu mesmo usava o Evernote, hoje eu uso o Notion. Então, assim, você vai se agradar mais com uns do que com outros, mas como eu disse, a premissa é que você anote e que tenha organizado essas notas de uma forma que você consiga ter fácil acesso, consiga encontrá-las depois. Bom, gente, por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você tem alguma sugestão, algum conselho que eu acabei não citando aqui, deixa nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.